Olá pessoal, estamos aqui novamente no nosso segundo vídeo, na Semana da Dislexia. Gostaria de retificar a informação do vídeo passado. Eu falei sobre o James Bauer, escritor americano, disléxico, e o nome do livro dele, na verdade, é Ultrapassando as Barreiras do Preconceito. Essa informação é importante para quem realmente foi procurar na internet, ou queria acessar o livro, a íntegra, ou parte dele. Agora a gente tem a informação, né, do nome correto do livro. E vale a pena ler, né? E aquela informação é bem importante sobre o que faz a diferença na vida de um disléxico de sucesso. E hoje nós vamos falar, né, Silvana, a respeito de como é o disléxico na família. A família e o disléxico. Né? O que a família precisa saber, como que ela pode dar um suporte, tudo que envolve a vida, né, a vida pessoal, o disléxico no seu contexto, no seu âmbito familiar. Precisa descolar um ganha-pão. Filha de família assim não casa. Papai e mamãe não dão nenhum tostão. Oh, família é, família a, família. Família é, família a, família. Oh, família, família. Vovô, vovó, sobrinha. Família, família. Jantar junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando um neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente, assim não dá pra ver televisão. Oh, família é, família a, família. Família é, família a, família. Oh, yeah, yeah. É uma situação que causa um pouco de angústia, né, a todos os familiares e ao próprio disléxico, quando ele percebe que todos os colegas vão bem na escola, no momento de alfabetização, no momento de leitura, de escrita, e ele, por mais que se esforce, continua apresentando uma dificuldade. E aí entra a família, né, para dar um suporte. E que suporte? Como dar esse suporte sem exagerar, né, sem perder a mão, né? Como dar esse suporte de forma adequada? O primeiro passo, eu acho que consiste na informação. A família precisa estar muito bem informada, né, Silvana? Porque a partir do momento que você tem informação, você vai agir de uma forma mais coerente, mais calma, mais concisa e realmente saber que as pessoas têm dificuldades. A gente está falando de dislexia por acaso, né? Porque é um tema ligado à educação, porque é um tema que reflete na escola e na vida pessoal, mas cada um tem uma característica diferente, né? Exatamente. E cada qual tem a sua característica. A dislexia é uma característica que causa dificuldades, impacta, né, em vários setores da vida. E a gente também é importante ressaltar que a dislexia, assim como outros distúrbios, tem muitas comorbidades. O que vem a ser comorbidade? Comorbidade tem a ver com você ter um distúrbio, uma dificuldade junto com outras dificuldades. Então é muito comum nós termos o disléxico com uma comorbidade ligada ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que será em breve novas informações e outros vídeos que nós faremos. E que é uma das maiores comorbidades da dislexia. Em torno de 70% a 80% dos disléxicos possuem comorbidade com o TDAH. Só para a gente fazer um paralelo, Silvana, para o pessoal ficar um pouquinho, né, ter um pouco mais esclarecido, temos com relação à alimentação, né, hoje está muito em moda, muito modismo até,
as pessoas não comerem glúten e falarem que a alimentação isenta de glúten é importante para emagrecer, que é uma mentira, mas isso a gente vem numa outra oportunidade de falar sobre isso também, mas que não pode comer glúten e também não pode tomar leite ou derivados de leite. Isso é uma comorbidade ligada à alimentação. Então, além de não poder com glúten, no caso de celíaco, se realmente for uma doença ligada a isso, né, não pode também tomar leite, ou não pode comer derivados de milho, que acontece, ou outras coisas. Comorbidade tem a ver com isso, né? Você interagir, ter mais de uma coisa, mais outras de coisas de uma dificuldade ligadas. Exatamente. Isso. Então, voltando à dislexia agora. Então, a grande parte dos disléxicos possuem comorbidade com TDAH. Então, assim, além da desatenção normal da dislexia, que vamos pensar que uma pessoa que apresenta uma dificuldade de decodificação, uma dificuldade em compreender o significado da palavra, ela desprende, ela desatenta, desfoca, e aí ela tem uma dificuldade de foco, de atenção, em função dessa dificuldade específica de decodificação. E só uma parte, a gente pode pensar também que no vídeo passado você falou que uma criança pode, disléxicos muitas vezes têm a criatividade extremamente exacerbada, desenvolvida. Pense em sala de aula, né? Se a gente pensar em sala de aula, é muito comum, se ele não se desenvolve numa área, se desenvolver em outra, como a gente já comentou. Então ele também será hiperativo. Já que eu não consigo dar conta da leitura, eu vou começar a bagunçar, me agitar, levantar do lugar, por isso a comorbidade. Então, além de ser disléxico, eu também desenvolvo essa agitação, esse descontrole aí corporal, descontrole inclusive mental, de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Então isso acontece também junto com a dislexia. Ele pode ser hiperativo e desatento, se a gente considerar o disléxico juntamente com o TDAH. E vamos pensar, né, Luciana? Pensa uma criança, adolescente em sala de aula que não corresponde às expectativas e assim, em nenhuma matéria, porque todas as matérias exigem uma leitura fluente, uma compreensão leitora fluente, efetiva, eficaz. E aí ele não consegue bem nenhuma, então eu vou aparecer de outra forma. De que forma, né? Sendo o palhaço da sala de aula, sendo aquele que leva o engraçado. Então são características que muitas vezes o disléxico traz para ele. Né? Não é uma consequência da dislexia, na verdade. Voltando então para casa, né? A gente está falando no contexto familiar, é importante que a família participe ativamente. Hoje a gente tem muita dificuldade da participação dos pais na vida escolar, na vida do filho. A gente sabe, como todos nós trabalhamos muito e os pais estão muitas vezes fora de casa, delegam um pouquinho essa função para os cuidadores, para as pessoas que acompanham, mas é necessário que tenha pelo menos conhecimento, né? Saiba que o filho, em sala de aula, vai ter esse contexto que a gente falou, né? E não seja chamado pela escola para pontuar aspectos somente negativos. Olha, seu filho desenvolve isso, tem essa atuação em sala de aula, como a gente acabou de descrever, porque tem essa comorbidade, porque também tem isso que ele pretende ou ele quer mostrar para os outros que ele é bom nisso. Então a família precisa participar. Então o primeiro ponto extremamente importante é a participação dos pais na vida escolar das crianças. Saber lá o que ele precisa, qual suporte ele precisa ser dado, como nós falamos no primeiro vídeo do vestibular. Estou falando lá na frente e a gente volta já, né, para os menores. Mas assim, o pai precisa saber, né, quais são as leis ou as coisas que protegem, que sabem que vai dar suporte para o seu filho amanhã. Então a participação familiar, ela tem que ser intensa, né, sempre, e ainda mais se tratando de alguma dificuldade que a criança ou adolescente vem apresentar. Agora, Luciana, sabe que muito importante é o reforço positivo, né? Então, assim, se eu deixo a desejar em várias áreas acadêmicas, né, da minha função escolar, então em casa que eu tenho esse reforço positivo, no sentido dos pais, irmãos, né, falar, nossa, que legal, você conseguiu, vamos lá, ou então, vamos lá que você consegue. Você tem capacidade para isso, sim, eu vou te ajudar e você vai conseguir. Então ter esse apoio que faça com que o disléxico acredite nele.
Porque é muito triste, e vários casos a gente conhece, deles se desacreditarem, né? Eu não acredito mais em mim mesmo. O meu pior inimigo sou eu mesmo, porque eu não quero mais saber disso e tal. Então, assim, a família se portar dessa forma. Tem algumas dicas que podem ajudar. Por exemplo, quando você for falar com o seu filho disléxico, com o seu irmão, né, com o seu amigo, falar uma ordem por vez. Então a gente sabe que a dislexia, ela acomete a área de funcionamento da memória de curto prazo, né? Não dá vários comandos, né? Como a gente fala, não num contexto só em sala de aula, mas olha, vai lá, pega a sua toalha, pega as suas coisas, pega a escova de cabelo, e me traz um copo de água. Vai pro banho e tal e pega um copo de água, né? É muita informação ao mesmo tempo. Então a gente tem que realmente prestar atenção nisso, um comando por vez, né? Fale pausadamente, que acho que seria a segunda dica, né? Isso. Pausadamente e uma coisa por vez. Então lembre-se sempre disso, que isso é bem importante. Então coloca, faça isso, pega um copo de água para mim, por favor, né? Agora, voltou do copo de água, dá o próximo comando, né? Exatamente, porque é importante que se lembre que a memória de curto prazo, ela tem uma certa deficiência. Então, ela assim, funciona de forma diferente. Então, vamos lá, um comando de cada vez. Isso é bom para todo mundo, né? Não só para o disléxico, porque a gente tem uma vida muito corrida e passa vários comandos de uma vez só. Então, duas dicas bem importantes para os familiares dentro de casa, né? No contexto, no âmbito familiar. A dica primordial aí é uma coisa de cada vez, não vários comandos. E segundo, o que eu acabei de falar também, tem a ver com falar pausadamente, não de forma atropelada. Para que ele consiga, né, dar significado ao seu comando ou à sua fala. Então é importante falar pausadamente, de preferência olhando para ele, né, para que ele possa ver o que você está falando, até fazer uma certa leitura labial do que está sendo falado. Outra coisa importante, Luciana, é um desgaste na relação familiar, porque o disléxico acaba sendo cobrado o tempo todo. Então, tipo, assim, você não terminou, vai logo, anda, mais lento, né? Isso, então aí a gente tem que pensar no suporte emocional, né? Ninguém melhor, né? Não tem contexto melhor do que a família para dar esse embasamento, esse suporte emocional, né? Se a família realmente, como a Silvana mencionou anteriormente, ela sustenta essa situação, ela dá suporte, ela faz com que essa criança, esse adolescente, esse adulto seja validado nas suas potencialidades. Isso vai fazendo com que as pessoas, os disléxicos no caso, confiem, acreditem em si. Isso vai impactar em todas as áreas da vida, né? Não só na sua atuação lá dentro de casa, nas suas atividades como membro da família, mas lá no seu contexto escolar, no seu contexto com os amigos. Então, esse suporte emocional é muito importante. Então, assim, acredite, veja quais são os potenciais do seu filho, né, da pessoa que convive com você no âmbito familiar, capitalize em cima disso, valorize, auxilie, veja qual é o suporte que você pode dar. Sabe assim, pensar nas habilidades que ele tem preservadas. Ele é muito bom em desenho? Ok. Faça um desenho para mim do dia de hoje. O que significou para você o dia de hoje? Vamos lá, vamos desenhar, vamos fazer junto. Ele é muito bom em fazer dobraduras. Vamos fazer uma dobradura? Vamos fazer uma oficina aqui no prédio, no condomínio de dobradura? Então, assim, exaltar o lado e as habilidades que ele tem preservadas. Porque a leitura escrita não adianta ficar exigindo, porque é uma habilidade mais difícil para ele, que ele está desenvolvendo. Não que ele não tenha condições. Ele tem condições sim de desenvolver e vai desenvolver muito bem se a gente der esse suporte. Mas vamos ressaltar o que ele tem de bom, as habilidades preservadas. Então, assim, desenha bem, canta bem, dança bem, sei lá, faz um esporte bem. Vamos lá preservar essas habilidades, incentivar. Né? Exatamente. Isso. E a gente pode lembrar que acho que muitas pessoas, talvez muitos de vocês já tenham tido acesso a reportagens, entrevistas com o próprio Tom Cruise, né? Ele arranjou uma técnica, uma forma, imaginem só o quão difícil seria, sem conhecimento, sem outras técnicas, para uma pessoa que tem que decorar textos, longos textos,
para executar filmes, cenas, nas mais diferentes situações, né, que a gente vê no cinema, ou enfim, em todos os contextos que ele atua como ator mesmo, com aquela técnica tradicional, né, leitura e decorando, não era possível, né, no caso dele não é possível. Como que ele fez, então, se vocês tiveram acesso a essas informações, senão a gente fornece agora, né, ele gravava, muitas vezes ele lia, gravava, ainda hoje, né, e ficava escutando a sua voz. Olha que coisa importante. Não, e não era nem ele que gravava, né, alguém lia e gravava para ele e aí ele escutava, porque ele não tinha condição não, mas ele tinha dificuldade da leitura. Então assim, o disléxico apresenta essa dificuldade da leitura em termos de pontuação, de dar sentido, significado àquilo. Então um leitor fluente lê, você grava e aí você escuta. E através da audição, que está preservada, ele conseguia, então, olha que dica importante para casa, né? Para os pais e cuidadores aí orientarem os seus filhos com relação ao estudo para uma prova. Sim. Né? Grave sua voz, né? Pode ele mesmo conteúdo, ou uma pessoa falar por você, ou gravar uma aula que seja, ou lendo, né? Com desenvolvimento aí, com mais desenvoltura, ou pausadamente, mas gravando e depois escutando. Como isso vai ser mais significativo, vai ficar mais na sua memória. Então já é uma boa dica aí para estudo em casa, né? Para os pais orientarem os alunos em casa, os seus filhos em casa. E sabe outra coisa, Luciana, interessante? Na família, né? Muitas vezes o disléxico esquece de apagar a luz do quarto, esquece de pegar a mochila. Olha, eu já tive casos de alunos ou pacientes que me relataram que esqueceu a mochila em casa. Como que eu vou para a escola sem a mochila? Então é uma coisa que você fala assim, não, mas aquilo não passou pela cabeça dele naquele momento, porque aquilo não tinha importância ou não tinha significado naquele momento. Então, se os pais começarem a pegar no pé em tudo, a relação desgasta, né, e não vai ser eficiente. Então, assim, faça combinados com o seu filho. Olha, este mês nós vamos combinar que você não vai esquecer de apagar a luz do seu quarto. Então é um combinado. No mês que vem você não vai esquecer nenhum dia de levar a mochila para a escola, né? Faça combinados para que ele consiga cumprir, e combinados possíveis, que ele consiga cumprir. Então desta forma ele vai se sentir valorizado, ele vai conseguir fazer e a relação familiar vai ficar melhor, né? E entender que, olha, ele não consegue copiar a agenda. O que a família pode fazer? A escola a gente vai falar no próximo vídeo, mas o que a família pode fazer em relação a isso? Ele não copia agenda, ele não sabe o que tem de lição de casa. O que a família pode fazer? A família pode sim dar esse suporte, falar assim, olha, eu vou pegar o caderno de alguém para xerocar, ou a agenda, eu vou ligar para o fulano. Hoje as escolas, hoje tem tudo online, né? Os pais acessam. Exatamente. Não, a gente não está aqui falando para você passar a mão na cabeça, para você fazer com que ele deixe de ter aquela responsabilidade, mas você vai auxiliar, entender o comprometimento, a dificuldade que ele tem e auxiliar nessa dificuldade. Então entre lá, acesse junto com ele, né? Não é fazer por ele. Como acessar. Exatamente, não é fazer por ele. Se não conseguiu lá em sala de aula, dar conta de copiar a matéria, escutar o professor, colocar na agenda, acesse online lá junto com ele a sua escola. Mostre para ele como é que faz, né, esse mecanismo. Faça com que ele anote, passe para o papel, construa com ele um calendário, né, que fique visível, que coloque lá no seu quarto, coloque lá em algum lugar que ele passe toda hora, todo dia, para ver o que tem para estudar, o que tem que fazer. Então, esse auxílio é importante. Importante também não esquecer, não faça por ele, como nós falamos num vídeo, né, com relação a orientações a pais, a tarefa de casa, não é fazer por ele, é fazer com ele. Orientar o seu filho para que ele tenha esse suporte. Por isso é importante ter conhecimento, saber o que é isso, quais são as dificuldades para você compreender e auxiliar. E outra coisa, né, Lu, nesse mundo tecnológico que a gente vive, a gente tem recursos importantíssimos que, na verdade, eles sabem usar melhor que a gente, né? Uma geração high-tech, né? Então, assim, por que não? Olha, põe o celular ou o tablet dele para despertar na hora de fazer lição. Ó, despertou nesse alarme, é a hora da lição. Naquele alarme,
é a hora de você ir pro futebol. Naquele outro, então assim, organiza um pouquinho, porque a dificuldade de organização do disléxico também é grande. É uma outra característica, né? Eles, na maior parte das vezes, apresentam uma dificuldade de organização temporal. Então vamos auxiliar nesse sentido. Nós temos muitos instrumentos hoje que nos auxiliam nisso. Então vamos lá, o celular vai despertar na hora da lição com um determinado alarme, na hora do lazer com outro alarme, e ele vai conseguir organizar o dia dele e não deixar de fazer as suas obrigações. E né? é importante também porque a inserção dessa tecnologia faz com que até você entenda melhor, no caso de pré-adolescente, adolescente, eles usam isso o tempo todo. Então, ao invés das broncas, dos castigos, de retirar isso, retirar aquilo, você utiliza esse recurso para um bom uso. Então, assim, vai querer fazer tarefa. Como a Silvana disse, hoje o mundo é muito tecnológico e nós estamos à mercê disso. O importante é conhecer e saber qual é o melhor uso para cada um. E no caso do disléxico, a desorganização temporal ela existe. Então, pegar o celular e falar, bom, agora você não vai acessar as mensagens ou não vai acessar as redes sociais, então colocar timer, colocar para aquilo. Então, esse tempo agora vai fazer tarefa? Ok, quando tocar, você tem 10 minutos para você acessar suas mensagens, falar com seus colegas, olhar as redes sociais, Instagram ou todos os outros que eles têm acesso hoje. Então, fazer tempo, colocar tempo para as coisas, organizar essa vida e não retirar e não punir, porque isso causa o desgaste da relação familiar e também faz com que ele não expresse as suas vontades de adolescente, de pré-adolescente, conviva e faça uso da tecnologia, como todos acabam fazendo hoje. Ele fica, mais uma vez, fora desse contexto, ou colocado de lado, ou prejudicado, porque tudo foi retirado porque ele não consegue fazer. Então, redimensionar, eu acho que essa orientação e essa estrutura familiar, isso é bastante importante. E eu acho que tem que ficar bem claro também que a dislexia não deve ser uma muleta. Grande parte, a maioria dos disléxicos tem uma inteligência muito favorável. Então, a gente precisa utilizar isso, fazer com que eles acessem essa inteligência. Não é facilitar, não. É darmos instrumentos para que eles tenham acesso a essa inteligência. Então, colocar de forma que eles consigam, sim, demonstrar o quão eles são inteligentes, o quão eles conseguem fazer, às vezes em outras áreas, mas facilitar não, dar instrumentos para que isso aconteça. Sim, dentro da sua dificuldade, fornecer os instrumentos necessários para o bom desenvolvimento naquela não uma muleta que vai viver a vida inteira, não. De repente ele vai precisar desse uso do celular, do despertar durante um tempo. Quando ele automatizar, talvez ele demore mais tempo para automatizar, mas ele vai automatizar, então ele não precisa mais. Então agora nós tiramos isso. Então assim, são algumas estratégias que a gente pode utilizar para que a família não se desgaste em relação a isso e que consiga lidar bem. Agora, tem uma coisa bastante importante, Luciana, que a dislexia é genética também. Sim, é genética. E aí nós temos muitas vezes casos em que os familiares também são disléxicos. E aí também tem essa dificuldade. Por isso a importância da informação. Porque esses familiares, já adultos, sejam disléxicos ou não, eles vão poder ter acesso a essa informação e auxiliar de forma mais adequada. E se autorregular, porque se adulto a gente consegue fazer uso das informações e colocar no nosso contexto, fazer nosso uso diário ou procurar os profissionais, que podem auxiliar aí os psicopedagogos, psicólogos, enfim, profissionais que possam auxiliar esse contexto familiar. Então, retomando, para a gente não esquecer, para que a vida familiar fique saudável, para poder propiciar e proporcionar uma vida do disléxico com bom desenvolvimento, para que essas potencialidades sejam alcançadas. Então, retomar aí os passos, passo a passo. Então, primeira coisa, dê um comando de cada vez, não atropele os comandos. Segunda coisa, fale pausadamente. Olhando para o seu filho. Contato visual, e a leitura labial é muito importante também.
organizar o dia, né? Um Sim. calendário, lembrar dessa organização, dessa atemporalidade, né? De não ter essa organização temporal. Então fazer um calendário, auxiliar aí no acesso às tarefas, então organizar mesmo essa parte de agenda que a gente sabe que tem mais conflito, é mais difícil para eles acessarem. E ter um tempo, e acho que seria a quarta coisa, ter um tempo no seu dia ou na sua noite, quando você chegar, para conversar com ele. O que foi difícil hoje? O que dá para melhorar? O que a gente pode fazer? Né? O diálogo é muito importante, né? E como diz o James Bauer, acredite nele. E o quinto, acho que eu vou falar o quinto aqui, é conhecer quais são as potencialidades do seu filho. Sim. Né? Do familiar que está aí, que é o disléxico. Conhecer e valorizar. Exatamente. Né? Valorizar mesmo e fazer com que ele faça uso disso, mostre seus desenhos, sua dança, sua música, seu esporte. Enfim, eu acho que quanto mais acesso a gente tiver à integridade emocional de todos nós, inclusive de todas as pessoas que têm dificuldade, isso estiver mais fortalecido, a gente tem um desenvolvimento melhor. Nós que trabalhamos em consultório e trabalhamos anos aí na parte de educação em escola, sabemos que temos crianças, adolescentes, adultos com dificuldades e a diferença está muito o quão emocionalmente ele está, como que essa parte de autoestima está preservada ou não. Então, pais, cuidadores e familiares, somos responsáveis pela vida saudável emocional dos nossos filhos e das pessoas que nos cercam. Portanto, façam a sua parte com maior carinho, dedicação, atenção, cobrança sim, mas com conhecimento, sabendo como cobrar de forma saudável. Vai fazer diferença na vida de todos, inclusive nas relações familiares. Com certeza. E até o próximo vídeo. Obrigada. Coloquem aí as suas dúvidas, postem aí as críticas, comentários, para que a gente possa fazer essa troca com vocês. Obrigada. Não esquecendo que o nosso próximo vídeo vai falar sobre o disléxico e a escola. Até breve. Mais.